Oi, gente, agora com canetão novo, outra pessoa. Vamos lá? Exercício 7 é um exercício da Unesp. Ele é bem comprido, tá? Eu coloquei ele já todinho na lousa para facilitar por causa dos números. Então, vamos lá. Ele me mostra uma figura que representariam as manchas de óleo, tá? Na superfície do mar. Ele sabe que a altura média de cada lâmina de óleo sobre as águas era de 0,03 milímetros e que um barril de petróleo cru contém 160 litros de óleo. Qual o número aproximado de barris que vazaram nesse incidente? Tá. Então vamos lá. Eu já coloquei aqui as figuras para vocês. Então vamos lá. Primeira figura tem um círculo, que ele me fala que tem raio 6 quilômetros. Qual vai ser a área do círculo? πr ao quadrado, tá? Então, vai ficar π, que é 3, o raio é 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, vezes 3, 108 quilômetros quadrados. Então, essa primeira figura tem 108 quilômetros quadrados. A segunda figura é um círculo cortado na quarta parte. E ele me fala que esse raio é de 6 quilômetros. Então, é a área do círculo, πr ao quadrado, dividido por 4. O π, outra vez, 3, que foi dado no exercício. O raio, 6 ao quadrado, dividido por 4. 6 ao quadrado, 36, dividido por 4, 9. Vezes 3, 27. Então, eu tenho a minha segunda figura. A terceira figura, ela envolve um triângulo, ele só quer essa parte aqui, ó. É um triângulo. Dentro desse triângulo eu tenho dois semicírculos, ou seja, um círculo inteiro. Então, como eu vou achar essa área 3? Eu vou achar a área do triângulo. Qual a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 3. Ele me falou que aqui também são 6 quilômetros, tá? Então, a base 6 vezes a altura 6 dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. 36 dividido por 2, 18. E a área de um círculo. Só que ele me falou que o raio desse círculo é 1,5 quilômetros. Então, π, o r, que é 1,5 ao quadrado. 1,5 ao quadrado, 2,25. Quando eu faço essa conta, eu chego em 11,25 quilômetros quadrados. Última figura, tem um semicírculo outra vez, metade do círculo. πr ao quadrado dividido por 2. E o raio ele me deu 1,5. 1,5 ao quadrado vezes 3 dividido por 2. 3,375. Então, eu tenho aqui todas as minhas figuras. Não é um exercício difícil, mas é um exercício com números altos. E isso levaria bastante tempo se a gente fosse fazer todas as passagens na lousa, tá? Sabendo tudo isso, eu acho a área total. A área total das manchas de óleo. Deu 149,625 quilômetros quadrados. Gente, aqui está em quilômetros quadrados. Eu quero transformar para metros quadrados. Só vamos lembrar o seguinte: quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Eu sei que são 3 casas, porém, vamos lembrar que está ao quadrado, então eu tenho que multiplicar por 2. Então, 3 vezes 2, 6. É por isso que eu multipliquei por 10 a sexta para transformar em metros quadrados. Então, eu não modifiquei o número, eu só coloquei a potência. A altura, ele me deu que a altura dessa mancha de óleo era 0,03 milímetros. Transformando para metro. Ele me deu que a altura era, deixa eu só confirmar, isso. Essa é a altura. Transformando para metro, aqui eu tenho 3 vezes 10 a menos 3, ó, só para vocês verem. Aqui fica 3 vezes 10 a menos 3 milímetros, tá?
Para me transformar em metro de milímetro, eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. Vou andar 3 casas para a esquerda, então eu vou diminuir 3. Já tinha menos 3 com menos 3, menos 6. Então, a altura da minha camada de óleo é 3 vezes 10 a menos 6. O que é volume? O volume aí vai ser a área vezes a altura. Vai me dar o volume, tá? A área a gente já transformou 149,625 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a sexta, vezes a altura, 3 vezes 10 a menos 6. Fazendo essa conta, eu vou ter 448,875 metros cúbicos. Para mim poder transformar, para saber quanto de óleo vazou, ele me falou que cada barril tem 160 litros, então eu preciso transformar para litro. O que dá a transformação de litro para gente, de medida para litro, é decímetro cúbico. O decímetro para o metro é uma casa, porém, vamos lembrar, uma casa para a direita de metro para decímetro, só que é cubo. Então, uma casa eu multiplico por 3, então vai ficar 3 casas. Estava aqui 1, 2, 3. Então, eu fiquei com 448.875 decímetros cúbicos. Essa vírgula foi para cá, tá? De metros cúbicos eu passei para decímetros cúbicos, que é a mesma transformação de litro. Então, eu já transformei automaticamente para litro. Se eu sei que são esses litros, divido por 160, que é um barril. Vai dar 2.806 barris. É a letra B. É um exercício complicado? Não, mas ele é extenso e com números bem altos. No exercício 8, em uma cidade há um túnel reto de 1 km de comprimento, cujas secções transversais perpendiculares ao túnel são todas congruentes e têm o formato de um retângulo de 12 metros de largura por 4 metros de altura, com um semicírculo em cima cujo raio mede 6 metros, conforme a figura a seguir. Para pintar a parede interna desse túnel, o chão não será pintado, serão utilizados galões de tinta, sendo cada galão suficiente para pintar até 20 metros quadrados. Com base nessas informações, é correto afirmar que para pintar a parte interna do túnel, o número mínimo necessário de galões é de, sabendo que π 3,14. Primeira coisa, a gente não está preenchendo, né? A gente só está fazendo a casca do túnel. Então, o que eu vou pintar? Qual vai ser a minha, vamos chamar de parede? Eu tenho aqui 4, mais aqui 4, mais essa parte. O que é essa parte? Eu tenho o comprimento de uma circunferência. O comprimento da circunferência é 2πr, mais o comprimento inteiro, tá? Aqui o que a gente tem? A gente só tem metade. Então, eu vou ter 2πr sobre 2. Então, na realidade, eu vou multiplicar por π vezes r. Então, o π, ele falou que é 3,14 vezes o raio. O raio aqui vale 6. Então, eu vou ficar com 4 mais 4, 8, mais 18,84. A minha parede, estou chamando de parede, ou o que eu tenho que pintar, vai ser igual a 26,84 metros. Só que é um túnel. Se é um túnel, o que acontece? Ele tem uma extensão. Então, eu tenho que multiplicar. Se eu estou falando do túnel, eu vou multiplicar 26,84 vezes 1000. Então, meu túnel vai ser 26.840 metros.
Ele disse que cada galão pinta 20 metros. Então, eu vou pegar 26.840 e vou dividir por 20. Isso vai me dar 1.342 galões de tinta. Serão suficientes para pintar o tubo. No exercício 9, exercício Enem, tá? Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado. Para uma tampa grande, a empresa produz 4 tampas médias e 16 pequenas. As sobras do material, as sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e pequenas são doadas respectivamente a 3 entidades para efetuarem reciclagem do material. Qual dessas entidades, A1, A2 ou A3, vai receber mais material? Então, a primeira coisa que a gente tem, a área de um círculo. A área do círculo é πr ao quadrado. Então, vamos ver da figura 1. A área 1 vai ser π. Qual vai ser o raio, gente? Se tudo aqui vale 2, metade vale 1. 1 ao quadrado. Minha área 1 vai ser 1π. 2. Área 2. Aqui, eu vou ter quanto desse raio? Eu sei que esse pedaço vale 1, então até aqui vale 1/2. Então, eu vou ter π. Quantos círculos eu tenho? 4 círculos. R ao quadrado. Qual vai ser o raio? 1/2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar π, 4, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4. Cortou, cortou, deu π. E a minha área 3. Também vai ficar π. Quantos círculos eu tenho? 16 vezes o raio. Aqui é 1. Vou dividir. Então, meu raio vai ser 1/4 ao quadrado. π, 16, 1 sobre 16, cortou, vai dar π. Ou seja, todos são iguais, a doação vai ser por igual. Alternativa E, as 3 entidades recebem quantidades iguais de material. Esse último exercício, pessoal do segundo ano, ele é mais chato de fazer a figura do que propriamente a resolução, tá? É um exercício do Enem. Fiz o melhor que eu pude aí. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais de raio externo 30 centímetros são soldados entre si, colocados diante de um cano de raio maior, de medida R. Então, esse é o cano maior de medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 centímetros, tá? Entre os canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida por um espaço de metal conforme a figura. Então, aqui eu tenho os espaços de 10 centímetros, aqui eu tenho os meus 3 canos de 30. O valor de R em centímetros é igual. Esse exercício numa prova de Enem, a melhor solução para ele seria essa aqui. Analise. O raio desse círculo aqui, 30 centímetros. Então, o diâmetro vale quanto? 60. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 60. Falta esse pedacinho. 60 com 10, 70. Mais um pedacinho, a gente vai ter nas alternativas 64, 65, 74, 81, 91. Já iria direto para 74 centímetros. Mas vamos dizer que... Preparada?
estava tirando uma gatinha do suporte, porque estava balançando. Então, gente, no Enem eu teria feito isso, tá? Mas vamos resolver matematicamente, tá? Vocês vão ver que a gente precisa lembrar de fórmula. Então, olha o que a gente tem. Se eu pegar o centro daqui, ligar com o centro desses 3 círculos, eu tenho um triângulo equilátero. Aqui, raio a raio, mede 60. Então, eu tenho 3 lados, 60. O que a gente vai ter nesse pedacinho aqui, ó? Esse pedacinho equivale à altura 2/3 da altura do triângulo, tá? Então, no triângulo equilátero, do centro até a ponta, equivale a 2/3 da altura. Falta saber quem? A altura. A altura do triângulo equilátero é dada por... A altura é dada por lado, o lado vale 60. Raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 30 vezes. No exercício, ele me deu que a raiz de 3 a gente pode usar 1,7. Então, isso vai dar 51 centímetros. Tá, se vai dar 51, eu vou achar 2/3. 2/3 de 51. 2 vezes 51 dividido por 3 vai dar 34 centímetros. Tá, então esse pedacinho daqui até aqui vale 34 centímetros. Esse outro pedaço aqui é o raio, vale 30 centímetros. E o último pedacinho, que é o metal, vale 10. Somando tudo, 74 centímetros. Com isso, a gente encerra os exercícios contextualizados.